Eu só acho que 2 horas e 10 pra isso foi um pouco demais. Cansou, né? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, e você tá aqui no canal Rocambole, é um canal que fala sobre séries e filmes. Se você não conhece a gente ainda, seja bem-vindo, fica à vontade, já deixa aquele like, se inscreve, pra gente ficar um pouquinho mais próximo. E se você já conhece a gente, valeu por ver mais um vídeo. A Barraca do Beijo 2 foi lançado no dia 24 de julho na Netflix e é uma sequência, claro, do filme de 2018, que fez muito sucesso, mas também dividiu um pouco a opinião. Pois é, a sexualização dos corpos adolescentes foi alvo de muita crítica, assim como o olhar objetificador da direção em relação ao corpo da protagonista Elle. E a abordagem do Noah em relação a Elle também, né? Foi problematizada e com razão, porque ele era meio abusivo em alguns momentos, era meio esquisita a relação Agressivo deles. também, né? É. E tudo isso meio que foi corrigido nessa sequência, mas Sim. ainda assim foi meio difícil. Antes de mais nada, é legal falar que a gente não leu os livros, então os nossos comentários neste vídeo são baseados no que a gente viu no filme, Única e exclusivamente. ou nos filmes. Então esse é um vídeo com spoilers, se você ainda não viu a Barraca do Beijo 2, tá lá na Netflix, vai lá ver e depois volta aqui. Ou não vai também, se não tiver afim. E já se inscreve no canal também, não custa nada, poxa. Dá um like no vídeo também, ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos, e é isso aí. Os dois filmes têm uma estrutura de roteiro muito parecida. Sim. No 2 também rola aquela introdução acelerada da Elle contando como foram as coisas, só que nesse ela tá falando como foi o verão dela. Aí depois disso a gente vê a Elle se arrumando pra ir pro primeiro dia de ano letivo, assim como aconteceu no filme 1. Aí ela pega carona com o Lee, tudo muito parecido. A linguagem, de uma forma geral, na verdade, se mantém muito parecida, mas neste filme a gente sentiu que o humor é um pouquinho mais exagerado que no filme 1. Tem um humor mais pastelão e tal em algumas cenas. Você sentiu isso também? Deixa pra gente nos comentários, por favor. Eu achei que não foi só um pouquinho não, eu achei que foi muito, foi bem exagerado, o que fez a Elle ficar sem graça pra mim. Eu acho que todo aquele humor que ela tinha no primeiro filme, e que era muito assertivo, Debochada, né? debochada, foi meio que por água abaixo agora. Uma coisa que incomodou no primeiro filme foi a falta de representatividade, né? E no segundo filme eles também tentam dar uma consertada nisso, mas acaba ficando em segundo plano, que é o caso da Chloe e do casal gay que só aparece pontualmente. Eles estão ali só pra cumprir uma função e ponto. A cena do beijo gay na barraca, por exemplo. Ela é fofa, é bacana, mas eu zero me emocionei, zero me identifico com aqueles personagens, porque a gente nem conhece eles. E em relação a Chloe, mais no final a gente conhece alguns traços da personalidade dela, que é muito legal, inclusive eu gostei dela. É, mas ainda assim o desenvolvimento dessa personagem é muito pequeno, quase nada. E o que mais me desmotivou nesse filme, na verdade, é porque os conflitos eles continuam basicamente os mesmos, muitos se repetem. A ideia do amadurecimento desse personagem só começa a aparecer lá no final. Aí a gente fica acompanhando toda aquela treta das regras. Era uma coisa que no primeiro filme a gente já tinha entendido que estavam ultrapassadas. Eram regras que eles criaram quando tinham 6 anos, não faz mais sentido continuar mantendo Algumas isso. delas não, né? O que entra de coisa nova? Tem o rolê da faculdade da Elle, que ela fica em dúvida de pra onde ela vai e tal. E isso é interessante. E tem o Marco, que é um personagem novo, que acaba aparecendo bastante, enfim. Mas nada muito surpreendente. É, mas no final das contas a presença do Marco interfere muito pouco ou quase nada no desenrolar dessa história, né? A Elle não questiona em momento algum o sentimento dela pelo Noah. Eu fiquei pensando, acho que a presença do Marco na vida da Elle serviu pra ela planejar menos as coisas, né? Porque é meio que esse o lema dele, não ter planos e deixar as coisas acontecerem. E ela tenta absorver um pouco isso. Então, nesse sentido, interfere um pouco na vida dela, mas ainda assim é pouca coisa. E, gente, vamos ser sinceros aqui, é muito repetitiva essa história dela com o Marco. Mais uma vez colocaram o popularzão da escola, aquele que todo mundo quer, não sei o quê, pra Elle se interessar de alguma maneira, enfim, balançar o coração dela, mesma coisa, gente. É, isso já tinha acontecido com o Noah antes, né? E todo o processo ali é muito semelhante, né? Dela começar a identificar o interesse dela no cara. E não só isso, até o rolê das OMGs, né? Super valorizando ele, porque ele é bonito, porque ele é sarado e tudo mais. Parece que elas estão falando da mesma pessoa. A mesma coisa que elas falavam do Noah, elas falam do Marco, não mudou nada. A única diferença aqui é que trocaram uma atriz e elas falam menos ainda do que no primeiro filme. É. Por outro lado, tem uma questão que eu acho legal. Eles não mudaram a relação da Elle com o Lee. É única e exclusivamente uma relação de amizade. Não tem aquele clichêzão dos amigos se apaixonarem, um não tem interesse pelo outro e tal. Apesar de ser uma relação de amizade, ela é meio abusiva em alguns momentos, tanto por conta dessas normas e dessas regras que eles têm, e também por conta de um controle que eles tentam ter um sobre o outro, né? É meio esquisito isso. E na verdade a relação deles é o que mais me prende no filme, sabe? Eles têm uma química muito boa, né? É, tem o rolê do carisma da Joey King também, ela manda muito bem. Fãzão dela. Eu acho ela bem boa, só que ainda assim eu acho que no primeiro ela tá mais espontânea, ela tá brincando mais com esse personagem do que nesse. O deboche dela, esse humor que eu gostei muito no primeiro filme, que na verdade é uma das únicas coisas que eu gostei no primeiro filme, não aparece tanto no 2 e eu senti falta. Ah, gente, eu tenho um problema sério com peruca. Eu não consegui ficar vendo esse filme inteiro com essa menina de peruca, me irritou muito. Ah, mas tem uma razão pra ela estar de peruca, né? Ela teve que raspar o cabelo pra fazer The Act. Ah, mas não
desce pra mim. E eu acho também que rolou uma forçação de barra pra deixar a Ellie mais engraçada, mais destrambelhada, e aí ela acaba indo pra um lugar de artificialidade, sabe? Mas tem a ver com aquilo que a gente falou no início, do humor ser um pouco mais forçado no filme 2, e era uma coisa que acontecia muito mais naturalmente no 1. Mas isso mostra mais uma vez a versatilidade dela, né? Que ela manda muito bem na atuação e que é uma proposta de direção diferente e que ela seguiu por esse caminho, tá tudo certo. E a gente falou agora há pouco sobre as OMGs e como elas foram meio mal desenvolvidas e tal, mas na real, todos os personagens que estão em volta ali dos 3 principais, dos 4 contando o Marco agora, eles são muito pouco desenvolvidos, né? Sim. A gente vê eles ali cumprindo funções, estereótipos, né? O pai, a mãe, O irmão. a patricinha da escola, o babaca da escola. Tipo, é sempre função. Mas a gente não conhece a personalidade dessas pessoas. E essa falta de desenvolvimento desses personagens faz com que o discurso da Ella lá no final seja muito enfraquecido, né? Porque ela fala na redação que ela escreve pra entrar nas universidades que daqui a 5 anos ela gostaria de ser o sorriso do irmão, a gargalhada do melhor amigo, o amor do pai, enfim. Gostaria de ser um pedacinho de cada um deles. Só que a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente não conhece eles. E aí ficou assim, ó. Gente, eu não sei. A gente tá num momento, principalmente por conta da Netflix, de revisitar vários clichês, né? Tem se utilizado muitos clichês e dando outros significados a eles e tal. Isso acontece muito em Eu Nunca, por exemplo, a série da Netflix, que é muito legal e Você Nem Imagina também. Mas pra mim, isso definitivamente não acontece em A Barraca do Beijo. Aqui pra mim é só uma reprodução do clichê, sem nada muito de novo a acrescentar. E aí eu perco o interesse, gente. Esse filme claramente podia estar passando na sessão da tarde na Globo. E eu entendo que muita gente gosta do filme e identifico inclusive o porquê das pessoas gostarem do filme, mas pra mim não deu muito, não, gente. Eu acho que o fato deles apostarem nessa mesma fórmula do primeiro filme fez com que esse ficasse muito repetitivo e cansativo. Eu, de fato, não consegui me surpreender com nada que aconteceu dessa vez. E aí esses novos acontecimentos são tão irrelevantes pro desenrolar dessa história que eu fiquei assim, sabe? Pra mim assistir ou não assistir podia dar na mesma, que eu quase que ia saber o final. E fora a duração, que não tem nenhuma necessidade, né? 2 horas 2 horas e 10 pra isso, eu fiquei chocado, mesmo. Mas mesmo assim, provavelmente exista uma terceira parte, então vamos comentar um pouquinho o final do filme 2 pra gente saber aí o que precisa ser respondido, pra onde que as coisas podem ir no filme 3. No dia da formatura do ensino médio, a gente vê todo mundo feliz ali, a Ellie abraçadinha com o Noah, se agarrando e tal, e a gente vê o Marco observando isso tudo. O Marco não aceitou tão facilmente a decisão da Elle, né? Inclusive chega um menino e fala assim, vamos, ela não vale a pena. E aí tem uma fala dele, que é muito determinante. Sim, ela vale a pena. Ou seja, tudo indica que num próximo filme ele vai correr atrás do amor da Elle. E a gente sabe que essa questão da distância dela e do Noah é uma questão que interfere na relação dos dois, então pode ser que se desenvolva alguma coisinha aí. Mas daí isso já leva a um outro ponto, que é a decisão dela de qual faculdade que ela vai cursar. Exatamente. E se ela for lá pra Harvard pertinho do Noah, aí não tem essa questão da distância. Aí tá tudo certo, outros conflitos virão. Porque a gente vê que ela recebeu 4 cartinhas lá, mas ela cita a aprovação de 2, que é a de Berkeley e de Harvard. A de Berkeley, ela tem toda a promessa dela com o Lee, de eles cursarem a mesma faculdade e tal. E a de Harvard é onde ele tá, como a gente já falou, onde o Noah tá, e eles podem ficar juntos e amorzinho e tal. O que ela vai fazer? Mas aí tem as outras 2 cartas, né? Que a gente não sabe a resposta. Será que ela foi aprovada? Será que ela vai escolher uma outra opção que não essas 2 que ela citou? Isso seria muito interessante, na real. Muito mais. Porque ela mostra uma certa independência nesse filme. Eu acho que possivelmente ela pode tomar um outro caminho pra falar assim, agora eu vou viver minha vida e vocês 2 fiquem aí e a gente vai se resolver aqui. Gente, lembrando que a gente não lê os livros, então a gente não sabe o que vai acontecer. Se você já leu o livro, provavelmente você sabe o que acontece, deve estar pensando, esses 2 idiotas aí, virando errado. E a própria autora já falou, né, que o filme é bem fiel ao livro, então se você já leu... E sobre a possibilidade de um terceiro filme, o Joey Courtney, que é o intérprete do Lee, ele falou que depende do público, aquela história de sempre, né? Eu aposto que hoje mesmo esse filme já vai estar no top 10. É óbvio, vai fazer muito sucesso assim como o primeiro, então a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas eu acho que a terceira parte vai ser confirmada assim. Mas daí segura o problema, né, porque tem uns personagens nesse filme que já não convence nada como adolescente. Aquele menino grandão tá um monstro gigante. Mas isso acontece em todos. Sim, mas... E ela vai pra faculdade, vai ter gente nova, não vai encontrar mais um menino. Verdade. E é sempre bom enfatizar, né, que essas são as nossas percepções do filme, isso não quer dizer que seja verdade absoluta, você tem todo o direito de gostar, de não gostar, de achar o que você quiser. Se você discorda da gente, acha alguma coisa diferente ou concorda, deixa aqui nos comentários pra gente bater um papo. Então é isso, fim de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ativa o sininho, tudo aquilo que a gente já pediu no início, está pedindo mais uma vez, porque é importante. E fala pra gente nos comentários se você quer a Barraca do Beijo 3, hein? Será que vem? Até o próximo vídeo, Tchau!